Eu sempre gostei de dirigir à noite. Existe uma paz estranha na estrada quando o mundo parece dormir e só o ronco constante do motor faz companhia. Naquela madrugada, porém, algo estava diferente desde o começo. Não era apenas o silêncio ou vazio da rodovia. Era uma sensação, como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais denso, como se alguma coisa invisível ocupasse espaço ao meu redor. Eu estava em um trecho isolado, quilômetros longe da próxima cidade. O asfalto era irregular, cheio de remendos antigos que faziam o caminhão vibrar de maneira constante. As árvores dos dois lados da pista formavam uma espécie de túnel escuro, com galhos que pareciam braços retorcidos avançando sobre a estrada. A única luz vinha dos meus faróis, abrindo caminho em um corredor estreito de visibilidade, enquanto todo o resto permanecia engolido pela escuridão. Eu me lembro de ter olhado no retrovisor pela primeira vez sem motivo aparente. Foi um impulso, algo automático. Atrás de mim havia apenas a estrada vazia, desaparecendo na noite. Nenhum farol distante, nenhum sinal de outro veículo. Ainda assim, senti um arrepio subir pela minha nuca, como se meus instintos estivessem tentando me avisar de algo que meus olhos ainda não conseguiam ver. Continuei dirigindo, tentando ignorar aquilo. O rádio estava ligado, mas o sinal era ruim, cheio de interferências. Em certos momentos, parecia que vozes distantes atravessavam o chiado, como sussurros incompreensíveis. Ajustei a frequência várias vezes, sem sucesso. Acabei desligando. O silêncio dentro da cabine ficou ainda mais profundo. Foi então que percebi a primeira coisa estranha. No retrovisor, por um segundo, tive a impressão de ver algo se movendo atrás do caminhão. Não era um carro. Era baixo demais para isso. Também não parecia um animal comum. Era uma forma escura, quase confundida com a própria noite, mas com movimento próprio. Pisquei, tentando focar melhor, e não havia mais nada lá. Meu coração começou a bater mais rápido, mas tentei racionalizar. Estrada cansativa, madrugada, pouca luz. A mente prega peças quando estamos exaustos. Eu já tinha passado por isso antes. Respirei fundo, ajustei minha postura no banco e segui em frente. Alguns minutos depois, olhei novamente. Dessa vez eu vi. A coisa estava longe, mas era real. Corria atrás do caminhão, no meio da pista, mantendo uma distância constante. O mais perturbador era a velocidade. Eu estava quase 90 por hora, e aquela figura acompanhava sem dificuldade. Meu estômago gelou. A criatura tinha uma silhueta humana, mas havia algo profundamente errado nas proporções. Os braços eram longos demais, balançando de forma irregular. As pernas se moviam em ângulos estranhos, como se as articulações não obedecessem à anatomia normal. A cabeça parecia inclinada para o lado, em uma posição impossível de sustentar por muito tempo. Aumentei a velocidade instintivamente. O motor respondeu. O caminhão ganhou força, mas quando olhei novamente no retrovisor, ela continuava lá. Não estava mais tão longe. Uma onda de medo verdadeiro começou a tomar conta de mim. Não era mais nervosismo ou imaginação. Era terror. Eu sentia isso no peito, como um peso esmagando minha respiração. Minhas mãos suavam no volante e minha boca ficou seca. A criatura começou a se aproximar. Agora eu conseguia ver detalhes que antes estavam escondidos na escuridão. A pele parecia pálida, quase cinzenta, refletindo fracamente a luz dos meus faróis traseiros. Não havia roupas. O corpo era magro demais, com ossos marcando sob a pele esticada. A boca estava aberta em uma expressão fixa, larga demais, como se tivesse sido rasgada além do limite natural. Mas o pior eram os olhos. Mesmo à distância, eu conseguia ver que eram completamente escuros, sem brilho, sem reflexo. Pareciam buracos profundos onde deveria existir vida. Meu instinto gritava que aquilo não era humano. Senti uma pressão estranha nos ouvidos, como se a atmosfera ao redor tivesse mudado. O ar dentro da cabine parecia mais frio. Meu corpo inteiro entrou em estado de alerta, adrenalina correndo nas veias. Olhei para frente, tentando focar na estrada, mas a sensação de estar sendo perseguido não saía da minha mente. Quando olhei novamente para o retrovisor, ela estava muito mais perto. Perto demais. A criatura corria com movimentos cada vez mais rápidos, os braços quase tocando o chão a cada passada.
A cabeça continuava inclinada, mas agora parecia tremular levemente, como se estivesse se ajustando, procurando algo. Procurando por mim. Um pensamento horrível atravessou minha mente naquele momento. Aquilo não estava apenas correndo atrás do caminhão. Aquilo estava me caçando. O medo se transformou em pânico. Eu pressionei o acelerador até o limite, sentindo o motor vibrar com esforço. A estrada parecia interminável, sem nenhuma luz de cidade, nenhum posto, nenhum sinal de civilização. Então, no retrovisor, aconteceu algo que fez meu sangue congelar completamente. A criatura sorriu. Não foi um sorriso humano. Foi algo lento, antinatural, abrindo ainda mais aquela boca impossível, revelando dentes finos e numerosos demais, como lâminas irregulares. E naquele instante eu tive certeza absoluta de uma coisa. Ela estava gostando da perseguição. E aquilo era só o começo. Meu corpo inteiro estava tenso, como se cada músculo tivesse sido puxado ao limite. Eu continuava acelerando, mas a sensação era inútil. A criatura não demonstrava nenhum sinal de cansaço, nenhuma dificuldade. Era como se a velocidade simplesmente não fosse um problema para ela. O painel do caminhão marcava números que normalmente me deixariam preocupado com fiscalização ou segurança, mas naquele momento nada disso importava. Só existia a necessidade desesperada de me afastar daquilo. A estrada começou a subir levemente, formando uma longa reta inclinada cercada por morros cobertos de vegetação escura. O céu estava completamente fechado, sem lua visível. Era como se o mundo inteiro tivesse sido engolido pela escuridão, restando apenas o feixe dos meus faróis e o brilho vermelho das lanternas traseiras refletindo no asfalto. Olhei no retrovisor novamente. Ela estava ainda mais perto. Agora eu conseguia ver o movimento dos músculos sob a pele fina. Cada passo parecia elástico, como se os membros se esticassem além do limite natural antes de se recolherem. Os dedos das mãos eram longos demais, quase como garras, tocando o chão em alguns momentos enquanto corria. A coluna parecia arquear de forma irregular, criando uma silhueta grotesca que não correspondia à anatomia humana. Mas havia algo novo. A criatura não estava mais apenas correndo. Ela inclinava a cabeça lentamente de um lado para o outro, como se estivesse observando o caminhão, analisando, estudando. Aquilo me causou um medo ainda maior do que a perseguição em si. Era a sensação de inteligência, de intenção. Meu coração batia tão forte que eu conseguia sentir a pulsação nos ouvidos. A respiração estava curta e regular. Eu tentei manter o foco na direção, mas a necessidade de olhar para o retrovisor era incontrolável, quase como um impulso primitivo de sobrevivência. Foi então que aconteceu. Em questão de segundos, a criatura deu um impulso absurdo e desapareceu do meu campo de visão. Meu estômago despencou. Eu pisquei várias vezes, procurando desesperadamente no retrovisor, esperando vê-la novamente. Não havia nada, apenas a estrada vazia, iluminada pelas lanternas traseiras. Por um breve momento, senti um alívio irracional. Talvez tivesse desistido. Talvez tivesse sido alguma alucinação causada pelo cansaço. Talvez meu cérebro estivesse tentando encontrar explicações desesperadas para algo que não entendia. Então ouvi um impacto pesado na lateral da carreta. O caminhão inteiro vibrou, como se algo tivesse chocado contra a estrutura metálica. O volante tremeu nas minhas mãos, e por reflexo eu quase perdi o controle da direção. Meu coração disparou em pânico imediato. Olhei pelo espelho lateral. Nada. Mas antes que eu pudesse processar, outro impacto veio, desta vez mais próximo da cabine. Um som seco, forte, acompanhado por uma vibração que percorreu toda a lataria. Era impossível negar. Aquilo estava ao lado do caminhão. Minha garganta ficou seca. Um medo primitivo tomou conta de mim. Aquele tipo de terror que não passa pelo raciocínio, apenas explode no corpo inteiro. Lentamente, virei o rosto em direção à janela do motorista. E vi. A criatura estava correndo ao lado do caminhão. A visão foi tão absurda que por um segundo minha mente se recusou a aceitar. Ela mantinha a mesma velocidade do veículo, os pés tocando o asfalto com precisão impossível. O corpo estava inclinado para frente, quase paralelo ao chão, enquanto um dos braços alongados se estendia até a lateral da cabine. Os dedos batiam contra o metal, arranhando, como se testassem a resistência. A cabeça virou na minha direção. Eu nunca vou esquecer aquele rosto.
A pele era fina demais, esticada sobre ossos angulosos. As maçãs do rosto saltadas criavam sombras profundas. A boca continuava aberta naquele sorriso antinatural, revelando dentes finos, longos e irregulares. Mas os olhos eram completamente negros, sem pupila, sem branco, sem reflexo. Pareciam buracos vazios, mas ao mesmo tempo cheios de consciência. Ela estava olhando diretamente para mim. Um frio percorreu minha espinha de cima a baixo. Meu corpo inteiro reagiu com pânico absoluto. Era a sensação mais pura de estar diante de algo que não deveria existir. Então a criatura fez algo pior. Ela começou a se erguer. Mesmo correndo, o corpo dela foi se levantando lentamente até ficar quase na altura da janela da cabine. O pescoço esticou de forma impossível, como se as vértebras se separassem para aumentar o comprimento. O rosto ficou a poucos centímetros do vidro. Eu conseguia ver detalhes impossíveis de ignorar. Pequenas fissuras na pele, como rachaduras ressecadas. Veias escuras pulsando sob a superfície pálida. A respiração dela não produzia vapor no vidro, mesmo com a temperatura fria da madrugada. Era como se não respirasse. Mas o mais perturbador era a expressão. Não havia raiva. Não havia pressa. Havia diversão. Como se aquilo fosse apenas um jogo. Meu corpo reagiu antes da mente. Eu puxei o volante levemente para o lado, tentando afastar o caminhão, mas a criatura simplesmente acompanhou o movimento, mantendo a posição ao lado da janela. Então, lentamente, ela levantou a mão. Os dedos longos tocaram o vidro. Não houve força no gesto. Foi quase delicado, como alguém testando a superfície de um aquário. Eu senti um pânico que nunca havia experimentado antes, porque naquele instante eu tive certeza de uma coisa terrível. Aquilo não estava tentando me derrubar da estrada. Aquilo queria entrar, e quando percebi isso, a criatura começou a bater no vidro. O primeiro impacto no vidro não foi forte o suficiente para quebrar, mas foi suficiente para fazer meu coração disparar de um jeito que parecia impossível sobreviver. O som seco reverberou dentro da cabine, e eu senti a vibração atravessar a porta, subir pelo braço e chegar até meu peito. Instintivamente, gritei, mesmo sem perceber que estava fazendo isso. Segurei o volante com tanta força que meus dedos começaram a doer. Meu corpo inteiro entrou em estado de alerta máximo, como se cada célula estivesse tentando reagir ao perigo ao mesmo tempo. A criatura continuava ao lado do caminhão. Ela batia no vidro com movimentos repetitivos, mas não violentos. Era algo quase curioso, como se estivesse testando a resistência, analisando até onde podia ir. A cabeça inclinada observava minhas reações, e aquele sorriso impossível permanecia congelado no rosto. Eu podia ver detalhes que nenhuma pessoa deveria ver tão de perto. A pele parecia fina como papel molhado, esticada sobre ossos que formavam ângulos agudos sobre a superfície. Havia áreas mais escuras, manchas que lembravam hematomas antigos espalhados pelo corpo. As veias pulsavam lentamente, em um ritmo irregular que não combinava com um organismo vivo normal. Os olhos continuavam completamente negros. Mas quanto mais eu olhava, mais tinha a sensação de que existia profundidade ali. Como se não fossem apenas olhos, mas buracos que levavam para algum lugar escuro demais para a mente humana compreender. Meu instinto gritava para não olhar, mas o medo me mantinha preso. Então a criatura fez algo que quebrou completamente qualquer esperança de racionalidade. Ela falou. Não foi com a boca se movendo como uma pessoa normal. Os lábios mal se mexeram. Ainda assim, eu ouvi claramente dentro da cabine, como se a voz tivesse surgido diretamente no meu ouvido. Uma voz baixa, arrastada, com um tom que parecia ecoar por dentro da minha cabeça. Ela disse meu nome. Meu sangue congelou. Não havia como aquilo saber quem eu era. Eu não tinha parado em lugar nenhum desde o início da viagem. Não tinha visto ninguém. Não havia explicação lógica possível. Meu coração começou a bater de forma descompassada, uma mistura de pânico e incredulidade. Eu balancei a cabeça, tentando negar aquilo, tentando convencer minha mente de que era apenas imaginação causada pelo medo. Mas então a criatura repetiu. Meu nome. Dessa vez mais claro, mais próximo. Eu senti algo pior que medo naquele momento. Senti vulnerabilidade. Era a sensação de que aquela coisa não apenas me perseguia fisicamente, mas sabia algo sobre mim.
como se tivesse acesso a partes da minha vida que deveriam estar protegidas. A criatura aproximou ainda mais o rosto do vidro. O pescoço continuava se alongando de forma impossível, como se não houvesse limite estrutural para o corpo. As vértebras pareciam formar saliências sob a pele, criando uma aparência grotesca e antinatural. Então percebi outra coisa. O sorriso estava aumentando. A boca se abriu ainda mais, os cantos rasgando levemente a pele, criando fissuras finas que escorriam uma substância escura. Os dentes eram numerosos demais para caber em uma boca humana. Finos, longos, irregulares, como pequenas lâminas desalinhadas. Ela estava animada. Meu instinto de sobrevivência finalmente reagiu. Sem pensar, eu puxei o volante bruscamente para a esquerda e depois para a direita, tentando fazer o caminhão oscilar. A carreta balançou. Os pneus cantaram contra o asfalto, e por um segundo achei que perderia o controle. Mas funcionou. A criatura perdeu o equilíbrio e desapareceu do lado da cabine. Meu coração explodiu em esperança imediata. Talvez tivesse caído. Talvez tivesse ficado para trás. Talvez. Um peso enorme caiu sobre o teto da cabine. O impacto foi tão forte que o caminhão inteiro afundou ligeiramente na suspensão. O metal acima da minha cabeça fez um som grave, como se estivesse sendo pressionado por algo muito pesado. Eu congelei. Minha respiração parou por alguns segundos. Então ouvi movimento, algo se arrastando sobre o teto. Passos lentos, arranhados, percorrendo a estrutura metálica acima de mim. O som era irregular, como se os membros não se movessem de forma normal. Cada deslocamento produzia uma vibração que descia pela cabine e chegava até meu corpo. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela estava em cima do caminhão. Meu medo atingiu um nível que eu não sabia que existia. Era puro instinto, puro terror primitivo. Eu não conseguia pensar com clareza. Minha mente estava focada apenas na ameaça imediata. Então o teto começou a afundar. Primeiro levemente, quase imperceptível. Depois mais forte. O metal se deformava lentamente, criando uma concavidade acima da minha cabeça. Poeira fina caiu do revestimento interno, e pequenos estalos começaram a surgir na estrutura. Ela estava pressionando, tentando entrar. Eu olhei para cima, mesmo sabendo que não conseguiria ver nada através do teto metálico. Ainda assim, meu cérebro precisava confirmar o horror. Foi então que algo perfurou. A ponta de um dedo atravessou o metal. O material rasgou como se fosse frágil demais para resistir. Um dedo longo, fino, com pele pálida rachada surgiu através do teto, se movendo lentamente, explorando o espaço interno da cabine. Meu corpo reagiu com um pânico absoluto, porque naquele momento eu percebi uma verdade terrível. A criatura não estava apenas me perseguindo. Ela estava cada vez mais perto de mim, e não ia parar até me alcançar. O dedo que atravessava o teto se movia lentamente, como se estivesse explorando o espaço da cabine com curiosidade. A pele era fina, quase translúcida em alguns pontos, revelando estruturas escuras por baixo. As articulações eram salientes demais, formando ângulos que não combinavam com um corpo humano normal. A unha era longa, opaca, com uma coloração amarelada que lembrava algo antigo, deteriorado. Eu não conseguia respirar direito. Meu peito subia e descia rápido demais, enquanto minha mente tentava processar a situação impossível. O teto continuava cedendo ao redor do dedo, o metal estalando sob pressão crescente. Pequenos fragmentos caíam sobre o painel, sobre minhas pernas, sobre o volante. Ela estava abrindo caminho. Meu instinto finalmente reagiu de forma desesperada. Soltei uma das mãos do volante e tentei empurrar aquele dedo para cima, afastar aquilo de mim. No momento em que minha mão encostou na pele da criatura, uma sensação atravessou meu corpo inteiro. Frio. Não era apenas temperatura baixa. Era um frio profundo, que parecia penetrar a pele e atingir os ossos. Como se algo estivesse sugando calor diretamente do meu corpo. Meu braço inteiro arrepiou instantaneamente, e uma dor aguda percorreu meus nervos. A criatura reagiu. O dedo se curvou de forma abrupta, agarrando meu pulso com força absurda. A pressão foi tão intensa que sentia as articulações estalarem. Um grito escapou da minha garganta sem controle. Ela estava me segurando. O medo virou pânico absoluto.
Eu puxei o braço com toda a força que tinha, o volante balançando perigosamente enquanto o caminhão começava a sair levemente da trajetória. A estrada continuava escura, deserta, sem nenhum sinal de ajuda. Só existia eu, aquele veículo enorme e a coisa em cima de mim. Então ouvi novamente a voz. Desta vez não dentro da minha cabeça. Veio de cima, baixa, arrastada, quase sussurrada, mas completamente clara. Ela disse que eu não devia ter aceitado aquela carga. Meu estômago despencou. Eu nem tinha pensado nisso até aquele momento. A viagem tinha começado como qualquer outra. Um frete urgente, pagamento bom, retirada rápida em um depósito afastado. Nada fora do comum para quem vive na estrada. Mas agora, aquilo sabia. Meu coração disparou ainda mais. Com um movimento brusco, consegui soltar o braço da criatura. Minha pele ficou dormente no ponto onde ela havia me segurado, como se a circulação tivesse sido interrompida. Um formigamento estranho se espalhou até meus dedos. O teto cedeu mais. Uma abertura começou a se formar, o metal rasgando sob a pressão crescente. Primeiro apareceu parte da mão inteira. Depois outro dedo surgiu ao lado, aumentando o buraco. A estrutura da cabine gemia, incapaz de resistir à força aplicada de fora. Então eu vi o rosto. A criatura abaixou a cabeça até a abertura, forçando passagem. O pescoço se alongava de forma impossível, as vértebras criando saliências grotescas sob a pele. O rosto surgiu parcialmente dentro da cabine, iluminado pela luz fraca do painel. Nunca vou esquecer aquela visão. A pele parecia ainda mais deteriorada de perto, cheia de fissuras finas como rachaduras em porcelana antiga. As maçãs do rosto projetadas criavam sombras profundas. A boca estava aberta naquele sorriso impossível, mas agora eu podia ver melhor o interior. Havia dentes demais, fileiras irregulares, alguns longos como agulhas, outros curtos e quebrados. A gengiva tinha uma coloração escura, quase negra em certos pontos. Uma substância espessa escorria lentamente pelos cantos da boca. Os olhos continuavam completamente negros, mas agora havia algo novo. Reflexos. Pequenos pontos de luz dentro da escuridão, como se algo se movesse no fundo daqueles olhos. Aquilo criou uma sensação ainda pior do que o vazio anterior. Era como olhar para um lugar onde algo vivo se escondia, observando de volta. A criatura inclinou a cabeça lentamente, estudando meu rosto a poucos centímetros de distância. Eu senti o cheiro. Um odor fraco, mas perturbador, que lembrava terra úmida misturada com algo deteriorado. Não era cheiro de morte recente. Era cheiro de algo antigo, enterrado, esquecido por muito tempo. Meu corpo inteiro tremia. Eu percebi que estava chorando, mesmo sem notar quando tinha começado. O medo havia ultrapassado qualquer limite racional. Era puro instinto de sobrevivência, diante de algo impossível. Então a criatura falou novamente. Disse que tinha esperado muito tempo por mim. Um frio percorreu minha espinha. Antes que eu pudesse reagir, ela começou a descer mais pela abertura, os ombros forçando passagem pelo metal rasgado. O teto cedia cada vez mais, incapaz de impedir a entrada completa. Foi nesse momento que vi algo pelo para-brisa. Uma luz distante. Faróis. Um veículo vindo na direção oposta. Uma esperança desesperada surgiu dentro de mim. Talvez outra pessoa pudesse ver aquilo. Talvez a presença de alguém interrompesse o que estava acontecendo. Talvez a criatura virou a cabeça imediatamente em direção à luz. E o sorriso aumentou. Naquele instante eu percebi algo terrível. Ela não se importava com testemunhas. E estava muito perto de mim. Os faróis que surgiam ao longe eram a única coisa que mantinha minha mente presa à realidade. Eu precisava acreditar que ainda existia um mundo normal além daquele horror dentro da cabine. Precisava acreditar que outra pessoa veria aquilo. De alguma forma, tudo pararia. Mas quanto mais o veículo se aproximava, mais eu percebia que a criatura não demonstrava qualquer preocupação. Pelo contrário, ela parecia interessada. O rosto, ainda parcialmente dentro da cabine, se virou completamente em direção ao para-brisa. O pescoço continuava se alongando de forma impossível, como se não houvesse limites físicos para o corpo. A expressão era de expectativa, como se estivesse aguardando algo que já sabia que iria acontecer. Meu medo mudou de forma naquele instante.
Deixou de ser apenas pânico pela minha vida. Virou a sensação de que algo muito maior estava em jogo. O caminhão que vinha na direção oposta se aproximava rapidamente. Eu podia ver agora que era outro caminhoneiro, um veículo grande, provavelmente fazendo rota noturna como eu. A luz alta iluminou a estrada inteira por alguns segundos, e eu tive certeza de que ele conseguiria ver o estado da minha cabine, o teto rasgado, a criatura sobre mim. Mas então aconteceu algo impossível. Quando os faróis cruzaram diretamente com o meu caminhão, a criatura simplesmente parou. Ficou imóvel. O corpo congelou na posição em que estava, metade dentro da cabine, metade fora. O sorriso desapareceu lentamente, substituído por uma expressão neutra, quase vazia. E por um segundo eu tive a impressão de que ela não estava mais ali. Não que tivesse desaparecido, mas que tinha se tornado invisível para qualquer outra pessoa. O caminhão passou por mim normalmente. Nenhuma buzina, nenhuma reação, nenhum sinal de que o motorista tivesse visto algo fora do comum. O desespero voltou com força total, porque aquilo significava que eu estava completamente sozinho. Assim que os faróis desapareceram atrás de mim, a criatura voltou a se mover. O sorriso retornou lentamente, maior do que antes, como se estivesse satisfeita com o resultado. Então ela desceu completamente. O corpo entrou na cabine com movimentos contorcidos, os membros se dobrando em ângulos impossíveis para atravessar a abertura no teto. A proximidade era absoluta agora. Não havia mais distância entre nós. Eu senti o banco afundar levemente ao meu lado quando ela se acomodou. A criatura sentou no banco do passageiro. Virou o rosto na minha direção. Eu estava tremendo de forma incontrolável. Minha visão começava a embaçar, não apenas pelas lágrimas, mas pelo excesso de adrenalina e terror. Meu cérebro parecia incapaz de processar tudo ao mesmo tempo. Então ela fez algo que mudou tudo. Levantou a mão lentamente e apontou para o compartimento atrás dos bancos, onde eu guardava meus pertences pessoais, e disse que eu precisava ver. A voz era calma, quase suave, como alguém convidando para algo inevitável. Sem perceber direito o motivo, como se estivesse sendo guiado por uma força que não era totalmente minha, eu estendi o braço e alcancei a mochila atrás do banco. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o zíper. Dentro havia meus documentos, roupas, objetos pessoais e algo que eu não lembrava de ter colocado ali. Uma pequena caixa de madeira escura, antiga, gasta pelo tempo. Meu coração começou a bater ainda mais rápido. Eu nunca tinha visto aquela caixa antes, mas, no fundo, uma parte de mim sabia que aquilo não era verdade. Minhas mãos se moveram quase sozinhas enquanto eu abria a tampa. Dentro havia um objeto envolto em tecido velho. Quando puxei o pano, senti o ar da cabine ficar mais frio imediatamente. Era um medalhão, escuro, pesado, com símbolos gravados que eu não reconhecia completamente, mas que provocavam uma sensação profunda de desconforto só de olhar. As linhas pareciam se mover levemente quando eu tentava focar, como se não pertencessem ao mundo físico normal. Então as memórias vieram, como uma explosão, dentro da minha mente. O depósito isolado, o homem que me entregou a carga sem olhar diretamente nos meus olhos, o aviso que ele deu antes de eu sair. Ele tinha dito para não abrir a caixa em hipótese alguma. Eu não tinha aberto, mas algo tinha aberto por mim. A criatura ao meu lado começou a rir. Não era um som alto. Era baixo, arrastado, cheio de satisfação. Então ela disse a verdade. Disse que não estava me perseguindo. Disse que estava me acompanhando. Desde o momento em que eu aceitei transportar aquilo, meu sangue gelou, porque naquele instante eu entendi. A criatura não queria me matar. Ela queria algo muito pior. Queria ficar. Antes que eu pudesse reagir, ela colocou a mão sobre meu peito. O frio atravessou meu corpo inteiro novamente, mas dessa vez foi mais profundo, mais invasivo. Era como se algo estivesse entrando dentro de mim, ocupando espaço sob minha pele, entre meus ossos, dentro da minha respiração. Minha visão escureceu nas bordas. A última coisa que vi antes de perder completamente a consciência foi o reflexo no para-brisa. Por um segundo, não era mais apenas eu no banco do motorista. Havia dois rostos sobrepostos, o meu e o dela. Quando acordei, o caminhão estava parado no acostamento.
O sol já nascia no horizonte. Meu corpo inteiro doía, como se eu tivesse passado por uma febre intensa durante horas. A cabine estava silenciosa. O teto continuava rasgado. Não havia sinal da criatura em lugar nenhum. Por alguns minutos, eu tentei me convencer de que tudo tinha sido um pesadelo, até olhar minhas mãos. As veias estavam mais escuras, levemente marcadas sob a pele. Uma sensação estranha percorreu meu peito, como um segundo batimento cardíaco, fora de ritmo com o meu. Então ouvi uma voz baixa, dentro da minha cabeça. Calma, paciente, dizendo que ainda tínhamos muita estrada pela frente. Naquele momento eu entendi que a perseguição nunca tinha sido sobre fugir. Era sobre me preparar, porque agora ela estava comigo, e eu nunca mais estaria sozinho na estrada. A estrada estava completamente vazia havia horas. Eu já tinha passado por vários trechos isolados naquela madrugada, mas aquele em especial parecia diferente. Era uma rodovia estreita, cercada por mata densa dos dois lados, sem postes de iluminação e sem sinal de qualquer cidade próxima. Só existia o som constante do motor, o asfalto correndo sob os pneus e o brilho dos faróis cortando a escuridão à minha frente. Eu estava cansado. Não era apenas sono. Era aquele cansaço profundo que vem depois de muitas horas dirigindo, quando o corpo começa a pedir pausa mesmo que a mente queira continuar. Foi então que senti a necessidade de parar. Nada urgente demais, apenas vontade de ir ao banheiro e esticar as pernas por alguns minutos. Avistei um pequeno recuo de terra batida no acostamento, parcialmente escondido por arbustos altos. Reduzi a velocidade, sinalizei por hábito mesmo não havendo nenhum outro veículo, e encostei o caminhão. O motor continuou ligado, vibrando sob mim, uma presença reconfortante no meio daquele vazio. Quando abri a porta da cabine, o ar frio da madrugada bateu no meu rosto. O silêncio era estranho. Não era o silêncio comum da noite na estrada, onde sempre existe algum som distante de insetos ou vento nas árvores. Era um silêncio pesado, como se o ambiente estivesse segurando a respiração. Eu percebi isso imediatamente, mas tentei ignorar. Desci do caminhão, minhas botas tocando o chão de terra seca, e fechei a porta atrás de mim. A luz dos faróis iluminava parte da vegetação à frente, criando sombras longas distorcidas entre os troncos. O restante era pura escuridão. Olhando para o céu, vi a lua cheia parcialmente coberta por nuvens finas, espalhando uma luz pálida sobre a paisagem. Caminhei alguns metros para longe do caminhão, procurando um ponto mais afastado da estrada. O cheiro de mato úmido era forte, misturado com o odor quente do motor ainda funcionando atrás de mim. Foi então que senti aquela sensação, como se estivesse sendo observado. Eu parei no meio do passo, o corpo reagindo antes mesmo de qualquer pensamento consciente. Um arrepio subiu pela minha nuca, espalhando-se pelos ombros e descendo pela coluna. Meu coração começou a bater um pouco mais rápido. Olhei ao redor. Nada. Só árvores escuras, arbustos densos e sombras profundas entre os troncos. A luz dos faróis não alcançava muito longe e a lua criava contrastes estranhos, iluminando algumas partes enquanto outras permaneciam completamente negras. Tentei rir de mim mesmo, pensando que era apenas nervosismo por estar sozinho naquele lugar isolado. Continuei andando mais alguns passos, mas a sensação não desapareceu. Na verdade, aumentou. Era como se algo estivesse parado em algum ponto da mata, completamente imóvel, apenas me observando. Eu não conseguia ver, mas meu corpo tinha certeza de que existia alguma presença ali. Então ouvi um som baixo vindo das árvores. Não era vento, não era galho caindo. Era algo se movendo lentamente entre a vegetação. Eu congelei. Minha respiração ficou rasa, automática. Meus olhos tentavam desesperadamente se ajustar à escuridão, procurando qualquer sinal de movimento. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então percebi duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, o silêncio absoluto ao redor. Segundo, um par de reflexos na escuridão. Olhos. Eles estavam baixos, mais ou menos na altura do meu peito, brilhando fracamente com a luz distante dos faróis do caminhão. Não se moviam, apenas me encaravam. Meu coração disparou. A primeira ideia que veio foi que poderia ser um cachorro, talvez algum animal perdido. Mas havia algo errado. A distância entre os olhos parecia maior do que deveria.
E a altura era alta demais para um animal comum que estivesse em 4 patas. Engoli seco, sentindo minha garganta apertar. Então a coisa se mexeu. Saiu parcialmente da sombra. E eu percebi que estava em pé. A silhueta era grande, muito maior do que qualquer pessoa comum. Ombros largos, braços longos pendendo ao lado do corpo, postura levemente curvada para frente. A cabeça tinha um formato alongado, com algo que parecia um focinho projetado. Meu cérebro demorou alguns segundos para aceitar o que meus olhos estavam vendo. Quando aceitou, o medo explodiu dentro de mim. Não era um animal normal. Também não era uma pessoa. Era algo no meio dos dois. A criatura deu um passo na minha direção. O movimento revelou mais detalhes sob a luz fraca. O corpo parecia coberto por pelos escuros e irregulares. As pernas tinham uma estrutura estranha, dobrando de forma diferente da anatomia humana. As mãos terminavam em dedos longos, com garras curvas refletindo levemente a luz. Meu instinto gritou para correr, mas meu corpo não respondeu imediatamente. Eu estava paralisado. Então a criatura inclinou a cabeça, como se estivesse me analisando, e rosnou baixo. Naquele instante, finalmente consegui me mover. Virei as costas e comecei a correr em direção ao caminhão. Mas quando ouvi os passos pesados vindo atrás de mim, eu soube que já era tarde demais. O som atrás de mim não parecia real. Eram passos pesados, rápidos demais, esmagando a terra e a vegetação como se o peso da criatura fosse muito maior do que o corpo aparentava. Cada impacto no chão parecia vibrar no ar ao meu redor, entrando pelos meus ouvidos e descendo direto para o peito. Meu coração disparou em pânico absoluto. Eu corria sem olhar para trás, focado apenas na luz dos faróis do caminhão à frente. A cabine parecia distante demais, como se a estrada tivesse se esticado de repente. Minha respiração já queimava na garganta, e o ar frio cortava meus pulmões a cada inspiração. Mas então ouvi algo pior. A respiração da criatura, profunda, rasgando o silêncio da madrugada. Ela estava perto, muito perto. O instinto me fez olhar por cima do ombro, mesmo sabendo que aquilo só aumentaria o terror. E eu vi. A criatura corria atrás de mim em 2 patas, mas o movimento não era humano. O tronco inclinava para frente, os braços longos balançando de forma irregular, às vezes quase tocando o chão. A cabeça alongada se movia levemente de um lado para o outro, como se estivesse acompanhando cada movimento meu. Sob a luz fraca dos faróis, consegui ver melhor os detalhes. O corpo era coberto por pelos escuros e densos, mas havia áreas onde a pele aparecia áspera e irregular. Os músculos eram definidos demais, saltando sobre a superfície como cabos tensionados. As pernas tinham uma estrutura poderosa, dobrando para trás em um ângulo estranho, lembrando as patas de um animal predador. Os olhos brilhavam com intensidade. Não era apenas reflexo da luz. Havia algo vivo ali, algo consciente, algo faminto. Um medo primitivo tomou conta de mim, aquele tipo de terror que não passa pela lógica. Era o instinto puro de presa sendo caçada. Eu aumentei o ritmo, sentindo os músculos das pernas queimarem. O caminhão estava a poucos metros agora. A porta da cabine parecia a única chance de sobrevivência naquele momento. Mas antes que eu chegasse, ouvi o salto. Um som pesado deslocando o ar atrás de mim. Algo caiu no chão com força, quase ao meu lado. O impacto fez a terra vibrar sob meus pés. Eu tropecei, quase caindo. Instintivamente olhei para o lado. A criatura estava ali, muito maior do que parecia antes. Ela havia me ultrapassado. O corpo estava curvado, as garras cravadas no chão, como um predador bloqueando a fuga da presa. A cabeça girou lentamente na minha direção, revelando o rosto completo sob a luz dos faróis. Nunca vou esquecer aquela visão. O focinho era longo, coberto por pelos escuros, mas a boca estava aberta o suficiente para mostrar dentes grandes e irregulares. Não eram apenas presas de animal. Havia uma mistura perturbadora entre dentição humana e animal, criando algo completamente errado. A respiração saía quente no ar frio da madrugada. As orelhas pontudas se moviam levemente, captando cada som ao redor. Os olhos refletiam a luz com um brilho amarelado intenso, mas havia inteligência ali. Consciência. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Meu corpo travou novamente. O medo era tão intenso que parecia impossível se mover.
Minha mente gritava para correr, mas minhas pernas não respondiam. Então a criatura se ergueu completamente. Ficou em pé. A altura era absurda, provavelmente mais de 2 metros. O peito largo subia e descia lentamente com a respiração. Os braços pendiam ao lado do corpo, mas as garras se contraíam e relaxavam como se testassem a própria força. Ela inclinou a cabeça, me analisando, como se estivesse decidindo algo. Então deu um passo na minha direção. Eu senti o pânico explodir de novo. Meu corpo finalmente reagiu. Girei bruscamente e corri para o outro lado, contornando a criatura e indo direto para a porta do caminhão. Ouvi o rosnado atrás de mim, mais alto dessa vez, seguido por passos pesados voltando à perseguição. A adrenalina tomou conta de tudo. Alcancei a porta da cabine, agarrei a maçaneta com mãos tremendo e puxei com força. Subi os degraus praticamente me jogando para dentro, bati a porta e girei a trava imediatamente. No mesmo segundo, algo atingiu o lado de fora. Um impacto forte que fez a cabine inteira tremer. Meu coração quase parou. Eu olhei pela janela. A criatura estava ali, colada no caminhão, o rosto próximo ao vidro, a respiração embaçando levemente a superfície, os olhos fixos em mim, e o sorriso, ou algo parecido com um sorriso, começando a surgir entre os dentes. Eu não conseguia desviar o olhar. A criatura estava tão perto do vidro que eu podia ver cada detalhe do rosto sob a luz dos faróis refletida na lataria. Os pelos ao redor do focinho eram grossos e irregulares, alguns mais longos que outros, criando uma aparência selvagem e descontrolada. A pele visível entre os pelos tinha uma textura áspera, marcada por pequenas cicatrizes antigas. A respiração dela criava uma leve névoa no vidro da janela. Quente, pesada, lenta. O contraste com o ar frio da madrugada tornava tudo ainda mais surreal. Meu corpo inteiro tremia, e eu sentia o suor escorrer pelas costas mesmo com a temperatura baixa. Minhas mãos ainda estavam presas à trava da porta, como se meu cérebro tivesse medo de soltar, de alguma forma, aquilo permitir que a criatura entrasse. Então ela fez algo que aumentou o terror. Levantou a mão. A garra encostou no vidro. Não houve força no início. Foi apenas um toque, quase curioso, como se estivesse sentindo a superfície. As garras eram longas, curvas, com uma coloração escura que refletia a luz de forma opaca. Os dedos se moveram lentamente, arranhando de leve, produzindo um som fino que atravessou minha espinha como gelo. Eu prendi a respiração sem perceber. A criatura inclinou a cabeça para o outro lado, analisando minha reação. Os olhos não piscavam. Permaneciam fixos, intensos, cheios de uma tensão que parecia inteligente demais para um animal. Então o comportamento mudou. Sem aviso, ela bateu no vidro. O impacto fez a cabine vibrar inteira. O som ecoou dentro do espaço fechado, alto o suficiente para me fazer encolher instintivamente. Meu coração disparou de novo, e um grito escapou da minha garganta sem controle. Mas o vidro não quebrou. Por alguns segundos, ficamos imóveis. Eu dentro, ela fora, apenas nos encarando. Então a criatura se afastou um passo. Meu cérebro tentou interpretar aquilo como alívio, mas o instinto dizia o contrário. Havia algo pior vindo. Ela baixou o corpo. Os músculos das pernas se contraíram visivelmente sob os pelos. A postura mudou para algo mais predatório, mais focado. O peso parecia concentrado nas patas traseiras. Antes que eu pudesse reagir, ela saltou. O impacto veio de cima. O teto da cabine recebeu o peso com um som metálico profundo, seguido por um rangido longo da estrutura. Poeira fina caiu do revestimento interno, e o caminhão inteiro balançou levemente com a força aplicada. Meu coração disparou em pânico absoluto. Ela estava em cima do caminhão. Eu olhei para o teto instintivamente, mesmo sabendo que não conseguiria ver nada através do metal. Mas o som estava ali. Movimento pesado, passos arrastados, gás raspando na lataria. Cada deslocamento vibrava pela cabine inteira. Era impossível ignorar. Então veio o primeiro golpe. Algo atingiu o teto com força, fazendo o metal afundar levemente para dentro. Outro impacto veio logo depois, mais forte. O som de metal sendo pressionado ecoou como um aviso terrível. Ela estava tentando entrar. Meu cérebro entrou em modo de sobrevivência total. Eu precisava sair dali.
Precisava ligar o caminhão e fugir antes que a estrutura cedesse completamente. Minhas mãos tremiam enquanto eu girava a chave na ignição. O motor respondeu com um rugido alto, vibrando sob mim como uma promessa de movimento. Engatei a marcha com pressa, o pé quase escorregando no pedal por causa do nervosismo. No momento em que o caminhão começou a se mover, ouvi algo deslizar sobre o teto. A criatura estava tentando se manter. Acelerei. O veículo ganhou velocidade, saindo do acostamento e voltando para a estrada. O peso em cima se deslocava, criando barulhos irregulares conforme a lataria vibrava com o movimento. Então ouvi algo pior. As garras começaram a arranhar o metal. Um som longo, raspado, contínuo, como se estivesse procurando um ponto fraco. Meu medo atingiu um nível que parecia impossível de suportar. Eu não sabia se o teto resistiria. Não sabia se ela conseguiria abrir caminho. Só sabia que precisava continuar dirigindo. Então, no reflexo do para-brisa, vi uma sombra se mover acima de mim. E percebi que ela estava tentando encontrar uma forma de me alcançar lá dentro. O peso sobre o teto se movia de um lado para o outro conforme o caminhão ganhava velocidade. Cada curva leve da estrada fazia a lataria estalar, e eu sentia as vibrações descerem pela estrutura até o volante, chegando diretamente às minhas mãos. Eu não conseguia pensar com clareza. Só existia o instinto de fugir. A estrada à frente parecia interminável, uma faixa escura iluminada apenas pelos faróis. A mata dos dois lados formava paredes negras que engoliam qualquer detalhe além de alguns metros. A lua aparecia entre nuvens finas, criando flashes de luz prateada que entravam pelo para-brisa e desapareciam novamente. Então veio o impacto. Algo pesado deslizou do teto em direção à frente da cabine e caiu com força sobre o capô. O caminhão inteiro tremeu, e por reflexo eu quase perdi o controle do volante. Quando olhei para frente, meu coração parou por um segundo. A criatura estava ali, agachada sobre o capô, as garras cravadas na lataria para se manter firme enquanto o caminhão seguia em alta velocidade. O corpo estava curvado, os músculos tensos sob os pelos escuros, como um predador equilibrando-se sobre uma presa em movimento. O rosto estava a poucos centímetros do para-brisa. Os olhos brilhavam sob a luz dos faróis, refletida no vidro. A boca aberta revelava dentes irregulares, e a respiração criava manchas de vapor que se espalhavam lentamente sobre a superfície. Meu medo explodiu novamente. Eu virei o volante bruscamente para a esquerda, depois para a direita, tentando derrubá-la. O caminhão balançou perigosamente, os pneus cantando contra o asfalto. Por alguns segundos achei que perderia o controle e sairia da pista. Mas a criatura não caiu. As garras mantinham o corpo preso com uma força absurda. Ela apenas se ajustava aos movimentos, como se antecipasse cada tentativa minha. Então fez algo que eu não esperava. Levantou uma das mãos e bateu no para-brisa. O impacto produziu uma vibração profunda no vidro, mas não quebrou. Mesmo assim, o som foi suficiente para me fazer encolher no banco, o coração disparando em pânico. Ela repetiu. Outra batida. Mais forte. O vidro começou a mostrar pequenas linhas finas nos cantos, quase imperceptíveis, mas suficientes para destruir qualquer esperança de proteção absoluta. Eu percebi que não conseguiria derrubá-la daquela forma. Então avistei algo à frente. Uma curva acentuada. Uma descida. A estrada fazia um contorno forte à direita, cercada por barranco de um lado e mata fechada do outro. Uma ideia desesperada surgiu na minha mente. Se eu entrasse rápido demais, talvez ela perdesse o equilíbrio. Apertei o volante com força e acelerei ainda mais. O motor rugiu alto e o caminhão ganhou velocidade enquanto nos aproximávamos da curva. Meu coração batia tão rápido que parecia que iria explodir no peito. A criatura percebeu. A postura mudou. Os músculos se tensionaram ainda mais, as garras se cravando com mais força na lataria. Os olhos continuavam fixos em mim, mas agora havia algo diferente ali. Excitação. Como se aquilo fosse parte de um jogo. Entramos na curva. O caminhão inclinou perigosamente, o peso da carga deslocando para um lado. Eu senti as rodas perderem um pouco de aderência, e por um segundo achei que tudo iria capotar. Mas foi o suficiente. A criatura escorregou. Uma das garras perdeu apoio. Depois outra. O corpo deslizou pelo capô.
e em um instante ela foi arremessada para o lado da estrada, desaparecendo na escuridão da mata. Meu coração explodiu em alívio imediato. Eu continuei dirigindo, sem olhar para trás, sem diminuir a velocidade. Só queria distância. Quilômetros. Qualquer coisa que me separasse daquela coisa. Por vários minutos, não houve nada. Nenhum som, nenhum impacto, nenhum sinal. A esperança começou a surgir lentamente. Talvez tivesse acabado. Talvez eu tivesse conseguido fugir. Então, no silêncio da cabine, ouvi algo atrás de mim. Um som baixo, arranhando, vindo da parte de trás do caminhão, da carroceria. Meu sangue gelou novamente, porque eu percebi uma coisa terrível. Ela não tinha caído para longe. Ela tinha se agarrado ao caminhão. E ainda estava comigo. O som vindo da carroceria era baixo, mas impossível de ignorar. Arranhões lentos, irregulares, como garras deslizando sobre metal enquanto algo pesado se movia com cuidado. Meu coração voltou a disparar com a mesma intensidade de antes. Eu senti o pânico crescer dentro do peito, aquela sensação sufocante de que não havia para onde fugir. Mesmo acelerando, mesmo colocando quilômetros entre mim e o ponto onde tudo começou, a criatura ainda estava ali, comigo. A estrada continuava vazia, mergulhada na escuridão profunda da madrugada. Nenhum farol surgia no horizonte, nenhum sinal de cidade, nenhum posto de combustível. Só existia o som do motor, o vento passando pela cabine e aquilo atrás. Eu olhei pelo retrovisor lateral. No início, não vi nada além da carroceria escura. Então algo se mexeu. Uma sombra grande deslizou lentamente pela lateral do caminhão, parcialmente iluminada pela luz traseira vermelha. Por um segundo, vi o contorno de uma das mãos, grande demais, com dedos longos e garras curvas, agarrada à estrutura metálica. Meu estômago afundou. Ela estava subindo. O medo virou desespero absoluto. Eu sabia que, se ela conseguisse chegar à cabine novamente, talvez não houvesse outra chance. Minhas mãos tremiam tanto que era difícil manter o controle do volante, mas eu não podia parar. Parar significava morte. Então avistei algo à frente. Luzes, fracas, mas reais. Uma pequena construção à beira da estrada, provavelmente um posto abandonado ou alguma parada antiga de caminhoneiros. Mesmo parecendo deserto, aquilo representava alguma coisa além do isolamento total. Sem pensar muito, comecei a reduzir a velocidade e encostei rapidamente no pátio de terra irregular. O caminhão parou com um solavanco leve, o motor ainda ligado, vibrando sob mim. O som atrás cessou. Silêncio. Um silêncio pesado, opressor. Minha respiração estava descontrolada. Eu olhava pelos espelhos, tentando identificar qualquer movimento. Por alguns segundos, não vi nada. Então a cabine tremeu. Um impacto veio de cima. Antes que eu pudesse reagir, algo caiu sobre o capô novamente, com um peso enorme. O metal afundou levemente sob a força. A criatura tinha voltado. O rosto surgiu no para-brisa outra vez, iluminado pelas luzes fracas do lugar. Agora eu podia ver melhor do que nunca. Os olhos brilhavam intensamente. Os pelos estavam bagunçados, cheios de poeira e folhas presas entre eles. A respiração era pesada, criando vapor constante no vidro. A boca estava aberta, revelando dentes longos, irregulares, com uma expressão que misturava agressividade e algo quase satisfeito. Como se a perseguição tivesse sido exatamente o que ela queria. Meu corpo congelou. Eu não conseguia me mover. Então algo inesperado aconteceu. Um som distante ecoou pela madrugada. Um galo cantando. O primeiro sinal da manhã. A criatura reagiu imediatamente. A cabeça virou para o horizonte, onde uma linha muito sutil de luz começava a surgir atrás das árvores. O céu ainda estava escuro, mas havia uma mudança perceptível no tom da noite. O amanhecer estava chegando. Os olhos dela voltaram para mim. Por um momento, ficamos imóveis, nos encarando através do vidro. Então o comportamento mudou. A agressividade desapareceu lentamente. A postura ficou menos tensa, como se algo dentro dela estivesse sendo puxado para trás, contra a própria vontade. Ela recuou um pouco sobre o capô. Um rosnado baixo saiu da garganta, mas não era mais de ataque. Era de frustração. E então,
Com um último olhar fixo em mim, a criatura saltou para o lado. Desapareceu na escuridão atrás da construção abandonada. Eu fiquei parado por vários minutos, incapaz de me mover, incapaz de acreditar que tinha acabado. Quando finalmente tive coragem de sair da cabine, o céu já estava clareando. O ar parecia diferente, mais leve, mais normal. Mas o caminhão não. O capô estava marcado por arranhões profundos. A lateral da carroceria tinha riscos longos no metal, como se algo tivesse se agarrado com força absurda. Aquilo não tinha sido imaginação. Nunca foi. Voltei para a cabine com as pernas tremendo e sentei no banco do motorista. Minhas mãos ainda sacudiam levemente, o coração demorando a desacelerar. Antes de ligar o caminhão novamente, olhei uma última vez para a mata ao redor. O sol começava a nascer, mas, no fundo da vegetação, por um segundo, tive a impressão de ver dois olhos observando de volta. E entendi uma coisa que nunca vou esquecer. Na estrada, durante a madrugada, nem sempre estamos sozinhos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!